Prazer te receber aqui, tá bom? Boa noite a todos. Como uma assembleiana, né? A paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, como ele disse, meu nome é Flávia, né? Sou da DEP, onde foi a conferência em novembro. Lá na DEP eu trabalho com o Ministério Infantil. Amo a minha casa, a minha igreja. Né? Ministério começa em casa. Eu entendo que a nossa igreja é a nossa casa ministerial. E é justamente sobre isso que eu quero falar essa noite, né? Sobre missões começam em casa. Mas antes da gente iniciar, gostaria de falar para os irmãos que no dia 25 de maio nós vamos ter um seminário na nossa igreja sobre inclusão no Ministério Infantil, onde a gente está trazendo pessoas, né, especialistas na área, que vai estar explicando para a gente, trazendo ferramentas para nós aplicarmos a inclusão dentro das nossas igrejas. Vai ser um dia muito especial, a gente já tem bastante pessoas inscritas, caravanas vindo de outro estado, e vai ser uma bênção receber uma caravana do povo daqui de Araruama. Serão muito bem-vindos, vai ser uma bênção também ter vocês lá. Nós temos ali atrás alguns livros que nós trouxemos, nós temos alguns livros publicados específicos para o Ministério com Crianças. Hoje e amanhã no workshop nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Missiologia Kids, que é o livro Como Ensinar Crianças a Amar e Praticar Missões. Mas com muita tristeza eu digo para vocês que é o livro mais difícil de ser vendido, porque ainda existem pessoas, aliás, ainda existem cristãos que acham que missões é para fazer, pessoas de longe que têm que fazer, a igreja não precisa de fazer missões. E isso é uma realidade, infelizmente, em muitos lugares ainda, onde as pessoas elas estão mais preocupadas com os templos, mais preocupadas com as cadeiras, mais preocupadas com uma área gourmet na sua igreja, e têm esquecido de cumprir o ID do Senhor. Né? E a igreja que não faz missões não pode ser chamada de igreja, porque igreja significa chamados para fora. Então, a gente tem que parar de viver um evangelho, né? Ficar pregando só para crente. E a gente esquece que tem um monte de gente lá fora que precisa ouvir as boas novas da salvação. Então, é um livro que ensina a gente a, desde a tenra idade, ensinar sobre missões. E esse livro ele foi impulsionado porque a minha filha, quando fez 5 anos de idade, ela disse, eu fui fazer um trabalho com ela sobre profissões, né? E eu perguntei para ela o que ela queria ser quando crescer. E ela me surpreendeu dizendo que queria ser missionária. E eu falei, uau, você quer ser missionária? E você sabe o que uma missionária faz? Ela, sei. Uma missionária fala de Jesus para as pessoas. E eu vou para a África, vou comprar uma casa e vou cuidar das crianças que não têm mãe. Com 5 anos de idade. E aquilo para mim foi surpreendente. Então, naquela mesma hora ali, eu fiz uma oração com ela, né? Lancei ela para as nações, né? Como arqueiro, a gente precisa lançar, porque o pai que não lança seu filho, né? O que o pai é? Um arqueiro, os pais, quando eu digo, né? Se os filhos são flechas, os pais são arqueiros. Então, se os pais não lançarem os filhos, eles não vão para lugar nenhum. Então, a gente precisa ter atitude. Ali eu lancei ela para as nações e fiquei muito feliz com aquilo. E comecei a tirar onda na igreja, né? Oi, gente, pergunta para Maria Fernanda o que ela vai ser quando crescer e tal. E ela, você é missionária. Todo mundo, ai, que lindo, que lindo. E aí, quando foi à noite, eu fui dormir, fui orar, e o Senhor disse para mim assim, você está muito feliz que a sua filha vai ser missionária. Mas se você não ensinar as crianças da sua igreja a amar missões, a sua filha vai ser mais uma abandonada no campo missionário. E isso doeu muito no meu coração, porque infelizmente ainda tem igrejas que não ensinam missões para as crianças. Então, se eu desejo, eu como pastora de criança, desejo e preciso praticar o ministério desde a tenridade nas crianças, eu preciso criar ferramentas, fazer movimentos intencionais para que a criança ela diga sim ao chamado missionário dela ainda pequena. E aí nós começamos a mobilizar algumas situações na igreja, porque, como eu disse, ainda tem igrejas que não têm visão. E eu até comentei agora com alguém que eu falei assim, como que pode mudar a visão na nossa igreja? Através das crianças. Salmo 78 diz que a cura de uma geração vem através das crianças. Então, toda mudança que precisa acontecer na nossa igreja ou em qualquer lugar que nós estivermos, essa mudança tem que começar primeiro em nós.
Então, eu tinha que mudar dentro de mim. Eu tinha que sair da minha zona de conforto. Porque, gente, é muito confortável para a gente. A gente está num ambiente que tem umas cadeiras boas, que tem um ar-condicionado, que a gente pede material, o pastor vai lá e compra, investe no Ministério Infantil. Então, é uma zona de conforto. Mas tem mais do que isso. Não é? Nosso ministério não é só dentro das quatro paredes. Quando a gente entrou na pandemia, a nossa igreja começou a construção do Ministério Infantil. E parecia que estava o freio de mão puxado naquela obra. Eu comecei a reclamar com o Senhor. Senhor, olha só, eu preciso falar de Deus para essas crianças. Olha como é que está essa obra. Eu preciso dessa sala, eu preciso mobilizar. E o Senhor disse para mim, você disse certo, você precisa, porque eu não preciso nada disso. Se você realmente quer ensinar minha palavra, as crianças, senta embaixo daquela árvore ali e vai pregar. Eu falei, vamos juntos, chamei a equipe e falei, vamos trabalhar com o que a gente tem. Não tem ar-condicionado? A gente vai sem ar-condicionado. Não tem mesa? A gente senta no chão, mas não vamos deixar de fazer. Sabe por quê? Porque quem quer, faz. Quem não quer, sempre vai arrumar uma desculpa. Eu quero fazer missão, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disponibilidade. Porque tem pessoas que têm disposição, mas não têm disponibilidade. Tem pessoas que têm disponibilidade, mas não têm disposição. São coisas diferentes. Ter disponibilidade é você ter tempo para fazer aquilo. Tem muita gente cheia de tempo aí, mas que não tem disposição de ir no hospital pregar o evangelho. Então tem que ter as duas coisas. Quem tem disponibilidade acaba arrumando tempo porque tem disposição. Aliás, quem tem disposição acaba arrumando disponibilidade. Sabe por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que entram de férias e nas férias fazem o quê? Investem em missões indo fazer o ID. Então quem tem disposição arruma disponibilidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre missões, sobre a nossa missão dentro de casa. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu manual, em Atos. Deixa eu colocar meu óculos. Teria como abaixar só um pouquinho a luz? Eu sou fresca, não é porque eu sou muito sensível à claridade? Aí, se puder diminuir só um pouquinho aqui, fazendo favor. Eu acabei nem me apresentando direito, né? Como eu falei, sou a Flávia, da DEP. E eu também sou uma das voluntárias no ID. O ID é uma bênção na minha vida. Eu sou apaixonada por essa instituição, que ama almas, né? Ao Mateus, que disse sim ao chamado dele. Cadê o Mateus? Está ali. E eu conheci o ID, né, através da mãe do Mateus, que tem um projeto chamado Refúgio, onde eu apoio, né, ajudo a implantação de refúgios, que o refúgio é uma escola de educação infantil que a gente implanta em locais de vulnerabilidade. Então, a gente tem refúgio no sertão, tem na África, tem agora no Amazonas, só que no Amazonas não é refúgio, não é escola, é uma brinquedoteca. Então, a gente vai para o campo para montar a escola e treinar as pessoas para trabalhar nessa escola. E aí, numa dessas no sertão, Mateus estava junto com a gente. Mateus falou o desejo de levar jovens para a missão. E eu falei, Mateus, se tu fizer a caravana aí, os meus filhos vão com você. Ainda falei assim, o Vitor eu acho que não vai não, que o Vitor ele é igual o João de Barro, ele gosta de casa. Mas a Vitória vai. Então, a Vitória aqui, comemorou os seus 17 anos, né? 17 anos lá na missão. E agora vai sempre com o Mateus. E no dia que eles foram para o Amazonas, eu tive o privilégio de fazer missões ao lado da minha filha, que é uma honra muito grande. Eu amo a vida dela. Ela é uma linda ela, gente. Vamos lá. Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, até os confins da terra. Bom, é uma passagem um versículo que a gente conhece bem. Quem ama missões, com certeza, tem esse versículo injetado dentro de nós. Mas eu queria trazer para vocês hoje uma reflexão. Pode colocar para mim o slide, por favor? Eu queria trazer uma reflexão sobre a missão, mas a missão dentro da nossa casa. Porque a gente sempre fala assim, eu sou para as nações, eu quero ir para as nações. E isso me faz refletir muitas situações que eu vivi na minha vida. Eu recebi um convite para ir para a África, alguns anos atrás,
E eu acho que o sonho de todo missionário é ir para a África, eu não sei. Eu não sei se as pessoas acham que ir para a África é status, eu sinceramente não sei. Mas eu me lembro que uma vez um pastor falou para mim assim, você vai para a África? Eu falei, vou, esse ano eu vou. Ele, isso vai ser muito bom para o seu currículo. Aí eu, currículo? Ele, vai ser bom, você vai chegar nas igrejas e falar, eu fui na África, isso vai ser muito bom para vocês. Então, eu não sei qual a visão que as pessoas têm nessa questão de viagem missionária. Eu sei que a primeira vez que eu fui convidada, eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor, eu fui convidada para ir na África. E ele falou assim, não, sua África é aqui. Aí eu falei, tá bom, pastor, então, ele não vai não, fica aqui, sua África é aqui. Eu falei, tá bom. Segundo ano, pastor, eu fui chamada novamente para ir na África. Ele, não, África não, a gente vai lá para a roça e a gente precisa de você lá, porque nós vamos fazer umas visitas lá. Fui eu ficar 15 dias no interior de Minas Gerais. E cheguei lá, eu fui toda empolgada. Eu falei, vou fazer um trabalho com as crianças lá e tudo mais, mas não era da visita. Então, eu fazia visita na casa das pessoas e lá em Minas, onde você entra, tem um prato de comida. Aí eu ficava lá, eu comia aquela coisa gostosa. Eu falei assim, meu Deus, eu só estou vindo aqui para comer, Jesus. Mas eu obedeci, fiquei 15 dias lá. No ano seguinte, novamente, falei, pastor, é a terceira vez que eu fui convidada para ir na África. E assim, na primeira vez que ele falou assim, a sua África é aqui, eu fiquei pensando sobre aquilo que ele falou. E eu disse assim, como que eu vou para a África? Como que eu vou atravessar o oceano? Vou lá pregar para as crianças, vou dar uma palavra para as crianças, se eu tenho uma África aqui, atrás da minha igreja, que eu não consegui alcançar. Atrás da minha igreja tem uma comunidade que a gente não conseguiu alcançar ainda. Então, não fazia sentido eu viajar para o outro lado, para levar o evangelho no outro lado, se eu tinha aqui na minha casa, que eu ainda não tinha conseguido alcançar. Então, o Senhor disse para mim que ministério é igual uma rosa. Ele começa de dentro para fora. Então, é sobre nessa reflexão que eu quero trazer. Missões começa em casa. A bênção, eu acho bem que saiu da ordem, tá? A bênção de ser bênção na casa da bênção. Por quê? Porque a nossa casa, a nossa igreja, é a nossa casa ministerial. É aqui na nossa igreja que a gente precisa dar os nossos frutos primeiramente. Não estou dizendo que você não tem que ir, tá, gente? Eu estou dizendo que os frutos têm que começar primeiro aonde o Senhor nos colocou. Não adianta você querer pegar o seu melhor molho e querer saciar a fome de alguém lá fora, se aqui dentro da sua igreja tem pessoas precisando de você e da sua mão de obra. Uma vez eu fiz uma viagem, e aí entrei numa casa de café. E era café de tudo quanto é jeito, grão não sei o que lá, arábica não sei o que lá. E eu falei, meu Deus, eu estou no céu, eu quero comprar café. E levei, era 200 gramas de café por R$100. Eu levei, irmãos, eu comprei uns 3 cafezinhos diferentes. Foi a melhor aquisição. Porque era um café que eu nunca tinha tomado na minha vida. Tinha um café que ele chamava Del Gusto. Você tomava o café, no final do café você sentia um gosto de creme de baunilha. Onde que tem isso aqui? E fiquei feliz da vida, comprei xícara lá do lugar e tal. Cheguei em casa, quando eu abri a mala, aquele cheiro de pó de café. Eu falei, amor, olha que delícia esse café. Vou juntar a equipe do Ministério Infantil, vou fazer um café. Quando eu peguei a embalagem, que eu fiz assim, eu vou fazer um café. Que eu levantei a embalagem, estava escrito embaixo, Made in Brasil. Ou seja, eu dei caro num café lá fora, que saiu da onde? Daqui. E aí, o que eu entendo disso? Existem muitas pessoas nas nossas igrejas que estão vivendo um ministério tipo exportação. O que é um ministério tipo exportação? É aquele que a gente pega os melhores frutos e leva lá para fora, enquanto aqui dentro faz de qualquer maneira. Eu já tomei vários tipos de café aqui, mas nunca tomei um café como eu tomei aquele, que saiu daqui. Então, a gente precisa refletir sobre as nossas ações, que tudo tem que começar dentro da nossa casa. Pode passar, por favor? E aí, não, volta. E aí, saiu tudo, desconfigurou tudo. Volta para mim, por favor. Volta, está passando. Não tem problema. Depois, você compartilha com o pessoal. Dá para ir? Tá. Então, eu quero, baseado em Atos 1:8, eu quero mostrar para vocês algumas ações missionárias, baseado nesse versículo. Não, se você tem um caderninho aí, eu quero que você anote 4 ações baseado nesse versículo. Vocês estão com um bloquinho aí? Amém. Uma pessoa trouxe um bloco. Glória a Deus por isso. A primeira ação, baseada em Atos, é receber. Diz aqui,
Mas recebereis o poder ao descer o Espírito Santo. Ou seja, antes de eu ir, existe o impulsionamento do Espírito Santo sobre a minha vida. O que está me impulsionando a querer ir fazer missões em um campo missionário diferente daquele que eu estou, que é a nossa igreja ou a nossa casa? O que te motiva a querer ir? É alma? Não, eu quero ir por causa da alma, mas às vezes tem alguém dentro do seu trabalho precisando de uma palavra e você não dá. Está precisando de um bom testemunho e você não dá. Não, eu quero ir porque eu quero evangelizar criança. Aí evangeliza criança, mas não participa do ministério infantil da sua igreja. Não, eu quero ir porque eu gosto de ensinar a palavra de Deus. E aí o superintendente da EBD aqui, fazendo isso aqui para arrumar um professor. Então as pessoas querem servir lá fora. Dentro do ministério infantil, por exemplo, o que está acontecendo muito? Muitas pessoas estão abandonando as crianças das igrejas porque querem ser tias das tias. E falam assim, não, eu tenho um ministério itinerante, eu não tenho tempo, eu viajo muito, eu não consigo. Como que você tem tempo para viajar e não tem tempo para servir a sua própria casa? Porque eu entendo que eu não posso ser bênção na casa de outro se eu não sou bênção na minha casa. A gente precisa entender e compreender que o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Então, o que está me impulsionando aí? São almas, é status, é participar, como um pastor falou para mim, é o currículo. Não, eu quero ir porque é uma oportunidade de eu viajar. Se você quer uma oportunidade de viajar, a gente arruma uma agência de viagem e a gente apresenta a vocês que parcelam, inclusive, no boleto. Então, ir para conhecer o outro lugar não pode ser a sua motivação para fazer missões. Querer casar pode ser a sua motivação para fazer missões. Mas é necessário entender que quem me impulsiona é o próprio Espírito Santo. É Ele que arde. Quando desce sobre sobre mim, é o que arde o meu coração. E quando toca o meu coração, não tem como não aplicar nas minhas ações. Porque quando toca, você quer falar de Jesus. Irmãos, quando você é apaixonado por Jesus, você quer falar de Jesus o tempo todo. É igual a pessoa quando está namorando, que liga e fica assim, liga você. Não, liga você. Vamos desligar junto então. 1, 2, 3. Não desligou, né? Fica bobo. Porque está apaixonado. Anda o tempo todo pensando na pessoa. Tudo que vai fazer, pensa na pessoa. E por Jesus a gente tem que ser um eterno apaixonado. É querer falar dele, sobre ele o tempo todo. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na rua, é na vizinha, é na família. É querer exalar o perfume de Cristo. Como é bom você chegar no lugar e a pessoa falar assim, nossa, você está cheiroso, ou você está cheirosa. Imagine você chegar num lugar e a pessoa fala, nossa, eu sinto Deus na sua vida. Você tem o perfume de Cristo. É isso que a gente tem que almejar na nossa vida. Então, o Espírito Santo, Ele quem vai nos impulsionar para desejar fazer missões. Mas aí vem aquela questão. Todos nós somos missionários? Temos que ser, irmãos. Porque se a gente não for missionário, a gente é egoísta. A gente vive o evangelho só para mim. Só que tem missionários que fazem suas viagens. Tem missionários que estão na igreja fazendo investimento. Não é porque eu não estou indo que eu não sou missionário. Existem várias formas de fazer missões. O que eu não posso é deixar de fazer. Porque se eu não cumprir o ID do Senhor, mesmo o ID sem sair da minha igreja, eu estou sendo omisso. E a Bíblia fala que aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. E omissão é pecado. Segundo ponto que eu tenho que pensar aqui, baseado nesse versículo, é testemunhar. O que é testemunhar? Testemunhar é declarar o que viu, o que ouviu e aquilo que conhece. Pensa bem. Primeiro, eu tenho que ser impulsionado pelo Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo. E aí, e sereis minha testemunha. O que é ser testemunha? É você contar para alguém aquilo que você viu. Se você for chamado, por exemplo, numa audiência, e você ser testemunha daquela audiência, você vai contar os fatos, né, pelo aquilo que você testemunhou. Aquilo que você viveu, aquilo que você ouviu, aquilo que você presenciou. Como que eu quero ir fazer missões se eu não tive a minha experiência, o meu contato com Jesus? Eu vou te dar um exemplo. Fica aí você, de pé, você. Atrás.
Você mesmo, irmão. Isso. Vira para lá, irmão. Esse é o irmão Joaquim. Vocês conhecem o irmão Joaquim? Esse é o irmão Joaquim, ele é médico, tá? Ele tem uma clínica aqui, ele abriu uma clínica, certo, Joaquim? Abriu uma clínica. Joaquim, ele vai estar indo para o Amazonas agora fazer missões através da clínica dele. Inclusive, gente, ele está contratando jovem aprendiz, né? Se vocês precisarem, ele pode estar contratando, tá bom? Joaquim, ele já tem 3 filhos, tá? Um deles ficou... Calma, Joaquim, não acabei de te apresentar, não. O filho dele, mais velho, já está na faculdade, inclusive na Argentina, estudando também medicina para trabalhar com ele, porque é chamado Clínicas Integradas do Joaquim. Tá bem? Prazer, Joaquim? Amém, Joaquim? Amém? Seu nome é Joaquim? Vinícius. Você trabalha com o quê, Vinícius? E você vai para Amazonas? Hã? Não ouvi? Não ouvi? Você vai para o Amazonas? Ah, agora melhorou a resposta. Pois é, gente. Eu não conheço. Você me conhece, Joaquim? Eu não conheço o Joaquim. Nunca conversei com o Joaquim, não, gente. Vinícius. Não sabia o nome dele. Nunca conversei com ele. É o primeiro contato que eu estou tendo com ele. E eu quis apresentar ele para vocês. Como que eu vou apresentar para vocês alguém que eu não conheço e não me relaciono? Eu não posso falar de alguém que eu não tenho convívio. Se eu pedir a minha filha para se levantar, alguém da minha igreja, eu vou saber falar. Por quê? Porque eu tenho convívio, porque eu conheço, porque eu sei as qualidades. Eu tenho propriedade para falar com eles por causa do meu relacionamento com eles. Agora, se eu não for impulsionada pelo Espírito Santo, se ele não arder aqui dentro, e eu não ser testemunha, ou seja, eu não ter experimentado, não ter relacionamento com Jesus, como que eu vou apresentar ele para as pessoas se eu não conheço? Por isso que o Espírito Santo tem que estar primeiro dentro da gente. É ele que vai impulsionar. Porque se eu não souber apresentar Jesus, se eu não me relacionar com ele, a minha viagem missionária não vai ser viagem missionária, vai ser uma viagem de férias. E aí quebra totalmente o propósito de uma viagem missionária. E vou te falar, gente, sempre tem alguém no meio da viagem missionária que está indo a passeio. Sempre tem um perdido na casa do pai, que depois se encontra lá. Mas por quê? Porque às vezes vão porque é uma viagem. E uma viagem missionária não é simples o fato de que eu tenho condição de pagar uma viagem missionária. Não é isso, gente. Eu falo que a viagem boa é aquela que você fica, Jesus, tem misericórdia. Eu tô rifando meu tênis, estou rifando meu livro. É essa que é boa. A primeira viagem da minha filha, não é boa essa? Nessa que é boa? Faz rifa da garrafinha da Farm, rodízio de japa. É esse, porque dói, dá valor. A primeira viagem missionária da minha filha, ela foi para o sertão. Perguntei se ela queria ir. Eu falei, a gente vai dar todo o sustento para você. Eu quero que você vá, que você sirva. Se você sentir no seu coração de ir, você vai, que a gente vai segurar as suas cordas. E ela foi feliz da vida. Teve até vou contar? O finalzinho que ela... Não, calma. Calma. Ela até tremeu, Mateus, calma. Teve um finalzinho de viagem que a gente fez uma mobilização na igreja e a gente levantou um valor e a gente foi dividir. Tu lembra disso? A gente foi dividir um valor. Eu tinha comprado a passagem dela no cartão e aí fomos dividir o dinheiro. Quando eu fui dar para ela, não quero não. Eu falei, como assim você não quer? A gente fez o evento aqui, está dividido entre os missionários. Ela, não, porque minha viagem está paga. Eu falei, tá, não, amor, mamãe está pagando. Foi dividir no cartão. Mas aí a gente fez, mobilizou tudo. Ela foi. Quando foi na próxima viagem, Mateus chegou e falou, vamos para o Amazonas. Ela falou, mãe, eu quero ir para o Amazonas. E ela veio empolgada, eu quero ir para o Amazonas. Eu falei, vai, mas vai pagar a tua passagem. Aí ela, como assim pagar a passagem? Eu falei, não, porque o missionário ele tem que levantar o seu sustento para dar valor. É muito fácil. Às vezes, alguém chegar e falar, eu vou pagar a tua passagem. Não estou dizendo que Deus não usa não, tá, gente? Estou falando que o missionário tem que chorar para dar valor a cada alma, a cada passo, a cada gota que cai. E aí eu falei para ela assim, como que eu vou levantar dinheiro no trabalho? Eu falei, ora, pense em alguma coisa que Deus vai te dar estratégia. Tem gente que vende bombom, tem gente que dá curso, tem gente que faz rifa. Ora, porque Deus vai te dar uma estratégia. Aí ela veio alguns dias depois e falou, mãe, eu tive uma ideia. Lembra quando quando eu era pequena, que a senhora ensinou a fazer pulseira? Ela é bem vaidosa, sabe? Então, ela gostava de usar pulseiras, até aqui, assim, de miçanga. Então, ir lá em Madureira e comprar um monte de pulseira para ela sai um pouco caro.
E eu falei com ela assim, vou fazer diferente agora, eu vou comprar miçanga e você vai fazer suas pulseiras. E ela fazia aquele monte de pulseira e dava de presente, e amava aquilo. Aí ela, lembra que a senhora me ensinou a fazer pulseira? Eu falei, lembra, ela, vou fazer pulseira para vender. Vou fazer pulseira do Plano da Salvação. E ela começou a fazer pulseira, criou uma página no Instagram. E quando ela foi para o Amazonas, que eu fui junto com ela, ela abençoou a minha vida vendendo bijuteria do Plano de Salvação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ensinar. Porque a gente precisa mobilizar. Porque quando você tem a motivação certa, que são as almas do Senhor, você não vê empecilho, você não vê dificuldade. E você valoriza cada passo e cada investimento em cada oferta. Irmãos, 10 centavos, R$1 de oferta faz diferença. Eu falo isso para as crianças, eu falei, não fica achando que R$1 é pouco para uma missão. Nunca é pouco. Sabe por quê? Porque a semente, o tamanho que for, se ela for colocada numa terra boa, ela vai prosperar. Eu falo para as crianças assim, imagine se a passagem for R$100. E a gente chega lá com R$99. Você acha que a pessoa vai vender a passagem para a gente? Aí eles, não, eu falei, porque R$1 faz diferença. E é você motivar as crianças que mesmo no pouco é muito para quem está indo para o campo missionário. Então eu preciso conhecer a Jesus para eu saber, ter propriedade para falar sobre ele. O segunda ação missionária é ficar. Aí, olha só que interessante. Já foi aqui? Pode passar. Aí vai ficar mais fácil. Pode passar. Aí, foi isso. Está um forinho ali, mas já dá para ficar. Esse ficar, a Bíblia fala aqui, ó, presta atenção. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém. Volta um pouquinho, por favor. Porque antes eu quero que você entenda onde que é Jerusalém. Volta, tem um mapazinho. Fiz um mapazinho. Aqui, passa. O próximo, aqui. Eu quero que você entenda onde que é Samaria, onde que era Jerusalém, onde é o confins da terra. O primeiro está lá, Jerusalém. Onde é Jerusalém? É o seu bairro. O bairro está a sua igreja. Então, quando eu penso em fazer missões, eu volto a dizer, é uma flor de dentro para fora. Então, vamos pensar em mobilização missionárias evangelísticas aqui em volta da igreja. Vamos trazer peixes para o aprisco. Vamos pensar em mobilizações, em ações, em ajudas sociais, onde eu vou atrair pessoas. Mas, Flávia, ação social com evangelismo está correto? Sim, se você trouxer a palavra. Quando você faz o social e não traz a palavra, você está fazendo um serviço social. Você está prestando um serviço para a comunidade. Só que nós cristãos, nós usamos o social como isca para implantar a palavra de Deus. Lá no Recreio, Recreio, lá no Rio, né, a PIB do Recreio, eles tinham um culto, não sei se tem ainda, chamado Culto do Legume. Eles fizeram uma parceria com o Ceasa e todas as segundas-feiras eles distribuíam legumes. E aí o pastor de lá falou assim, gente, peraí, está errado. A gente não pode só entregar o legume, tem que fazer coisas a mais. Então fizeram o culto do legume. Então a pessoa ia para o culto, participava do culto e no final levava o legume. Aí você fala assim, mas eles não estão indo pela palavra, estão indo por causa do legume. Se você está usando os legumes como estratégia e está pregando a palavra, claro que vai ter isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então é estratégia. Então eu preciso pensar no que eu vou fazer aqui em volta para trazer pessoas. Qual vai ser a missão aqui em Jerusalém, isso incluindo a minha igreja, incluindo o meu serviço dentro da igreja. Segundo, Judeia. Onde que é a Judeia? É as cidades vizinhas. Ou pode ser também, aliás, cidades vizinhas incluindo o estado. Gente, eu não conheço, eu não sei vocês, eu não conheço um missionário que antes dele ir para os confins da terra não tenha feito nada pela sua igreja. Alguém conhece alguém? Aceitou Jesus hoje, falou, não, eu vou fazer missão em, sei lá, em Dubai, sei lá, qualquer lugar. Vou fazer a missão em outro lugar. E nunca fez nada pela igreja? Nem o pastor local vai permitir isso acontecer. Por quê? Porque ele tem que ser tratado primeiro dentro da sua igreja. Tem muita gente que quer fazer missão, mas não tem estrutura para missionar. E outra coisa, não aceita ser pastoreado. E aí, como que você quer ser pastor se você não é ovelha primeiro? Porque quem gera ovelha é outra ovelha, não é pastor. Então, antes de você querer ser líder, você tem que ser um bom servo, um bom liderado. Senão não vai dar certo. Terceiro,
que é Samaria. Onde que é Samaria? É o país. E onde é os confins da terra? Todo mundo. Então, repara que é de dentro para fora. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, eu preciso receber dentro de mim o Espírito Santo, que vai me impulsionar. Eu preciso ser testemunha, eu preciso ficar. Esse ficar é onde? É Jerusalém. Esse ficar, gente, é o ficar de que eu preciso aprender. Antes de eu ir, eu tenho que aprender. Antes de eu ir, eu tenho que receber. Antes de eu ir, eu tenho que sentar. Eu tenho que ser pastoreado. Eu tenho que aprender, eu tenho que beber. Como que eu vou querer levar e dar aquilo que eu não tenho? E quando eu falo desse ficar, eu estou falando da nossa igreja. Eu quero ir, Flávia, eu quero ir para a missão, eu quero ir para o Amazonas, eu quero para pregar para as crianças lá do Amazonas, do sertão, tá? E as crianças da sua igreja, o que você faz por ela? Você entra pelo menos uma vez por mês na escala? Ou você chega para o líder do Ministério Infantil e fala assim, está precisando de ajuda, posso te ajudar? Será que o seu sim é só para longe? E o pertinho? Será que você só quer ajudar uma obra social da outra igreja, ou de outro estado, ou de outra cidade, enquanto você não chega para o seu pastor e fala, pastor, vamos levantar uma obra social aqui na igreja? Eu ouvi uma vez uma conhecida minha, ela trabalha com esporte, capelania esportiva. E ela falou para mim assim, se você quiser eu vou lá na sua igreja, implantar, te ensino a implantar eu não vou lembrar a palavra, mas é uma estratégia missionária através do esporte. Gente, esporte, tudo a ver. Tudo a ver. Aí ela falou, vamos lá, eu te ensino e tal, vai ser muito legal, porque eu vou nas igrejas, implanto e tudo lá. Eu falei, como que é lá na sua igreja? Vocês fazem esse trabalho? Ela, não. Porque o meu pastor não tem visão. Porque o meu pastor, ele não faz isso. Porque o meu pastor não sei. Tudo é culpa do pastor. Lá não tem ninguém para fazer isso. Eu falei, mas você não está nessa igreja? Ela, estou. Eu falei, então por que não começa por você? Aí eu pego projetos, levo para outras igrejas, só que na minha igreja não tem um projeto que eu ensino. Eu ensino as pessoas a fazer uma coisa que eu não faço. Como que eu vou querer ensinar as pessoas vou falar de mim, do Ministério Infantil. Como que eu vou ensinar as outras igrejas a implantar um ministério infantil se eu não participo do meu na minha igreja? Eu quero exportar o meu chamado. Eu quero exportar o meu talento. Não. Primeiro eu tenho que dar frutos na minha casa. Não adianta eu querer levar frutos para os outros comer se na minha casa as pessoas estão com fome. Não faz sentido. Missão precisa começar na nossa casa. Mas eu tenho um marido que ele não é crente. Eu vou toda semana no hospital fazer capelania. Ele não é crente. Eu falei para Deus, está na tua mão. Está na tua mão. Não ganhe um marido para Jesus. Eu entendo tudo isso. Mas será que você realmente está pregando o evangelho para o teu marido? Ou você é aquela pessoa que fica julgando o tempo todo? Eu não quero que meus filhos sejam crentes. Eu quero que meus filhos sejam crentes. Não seja igual a você. Está cansando o teu marido. Que evangelho que você está pregando? Tem um grande teólogo que diz, prega o evangelho, se necessário, use as palavras. Pregar não é só usar as palavras e abrir a Bíblia, não. É você refletir Cristo aqui na terra. É primeiro em mim, depois através de mim. Quarto, ir. Após os 3 passos, quais são os 3 passos? Receber, testemunhar e ficar, nós temos a ordem de ir. Olha só, primeiro em Jerusalém. E olha que interessante. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Jerusalém em toda a Judéia. Ou seja, simultaneamente. Jerusalém, a minha casa, em toda a Judéia, ao redor. E aí eu preciso entender que esses 3 passos... logo depois que Jesus fala sobre isso, Jesus depois lá em Marcos aparece para os discípulos após a ressurreição e diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então depois que eu recebo o Espírito Santo, que eu me torno testemunho, ou seja, eu me relaciono, aí sim eu posso aprender e ir. Mateus 21 diz assim, todos conhecem a passagem que quando Jesus fala, nunca lestes, é da boca dos pequeninos o perfeito louvor. Antes disso tudo acontecer, bem interessante, porque a Bíblia fala que Jesus estava na multidão, onde ele ia, aliás, Jesus andava e onde ele ia, a multidão ia junto com ele. E a multidão caminhava gritando, Hosana, Hosana, filho de Davi. Jesus entrou lá na entrada triunfal, lá em Jerusalém,
a multidão pegava ramos, balançava e gritava: Hosana, Hosana, filho de Davi. E aí eu entendo que multidão é o coletivo de pessoas. Quando eu falo coletivo de pessoas, eu entendo que crianças estão no meio da multidão. Então não fala que enquanto Jesus entrava em Jerusalém, um grupo de adultos gritavam, não. A Bíblia fala multidão. Jesus entra em Jerusalém, Jesus ali, ele vê cambistas vendendo, ele fica furioso, ele grita, ele chuta, ele fica chateado, ele fica indignado. E ele diz, não faça na minha casa, casa de Covid. Jesus fica furioso. E a Bíblia fala que ali naquele momento a multidão acompanhava ele, que a multidão de pessoas. Crianças são pessoas. Passa aquela passagem, Jesus entra no templo, e quando chega no templo, a Bíblia fala que ele curou cegos e curou coxos. Naquele momento que ele curou, a Bíblia fala que as crianças, os meninos que estavam naquele lugar, começaram a gritar. E o que eles gritavam? Hosana, Hosana, filho de Davi. De toda essa passagem, nesse final é o único momento que é exclusivo da criança. E aí nesse momento, aqueles caras falam assim, olha o que essas crianças estão falando. Jesus diz, você nunca leu? É da boca deles o perfeito louvor, mas o que eu quero que você entenda havia multidão, a multidão adorava. A multidão viu ali Jesus ficando enfurecidos, porque havia algo errado dentro do templo, a multidão estava ali. E ali depois as crianças que estavam no meio da multidão, viu Jesus curar. Ou seja, aquelas crianças, elas tiveram a sua experiência com Jesus. E mais do que a experiência que ela teve, ela reproduziu o que os adultos estavam fazendo. Para pensar. As crianças, elas são reflexo das nossas ações. Então, se eu quero que uma criança, se meu filho seja um crente verdadeiro, missionário, eu preciso começar a missão dentro de mim. Se eu quero que meu filho seja um crente de verdade, que viva o ID, eu preciso começar em mim. Tudo começa na nossa casa. Para eu ser bênção lá fora, eu tenho que ser bênção na minha casa. Os pais ensinam os filhos a ser grandes homens na terra. Ensina inglês. Meu filho está fazendo inglês. Mas está fazendo inglês porque você quer que ele seja um missionário ou porque você quer que ele tenha um bom emprego? Não, eu dou o melhor curso para minha filha. As pessoas dão os melhores cursos. As pessoas enchem a agenda das crianças. Gente, as crianças hoje não brincam. Porque estão ocupadas demais. É curso disso, é curso daquilo outro. E as crianças não brincam. Vocês têm noção do que é isso? Eu trabalho numa creche que as mães chegam para a gente e falam assim, eu trouxe o meu filho para brincar. Porque criança não está brincando hoje por causa das agendas que os adultos estão fazendo para elas. Eu preciso refletir as minhas ações. Eu quero que meu filho... Seu filho tem chamado para missionário? Coloca ele no inglês. Seu filho tem chamado para o ministério de louvor? Coloca no curso de música. Sua filha tem me chamado no ministério de dança? Coloque numa aula de balé. Qual o chamado do teu filho? Você já perguntou isso para Deus? Você como arqueiro, você já perguntou para Deus para qual alvo que você tem que lançar a sua flecha? Ou lança em qualquer lugar que cair, tá bom. Eu quero que você saia daqui essa noite entendendo que missão começa em casa, dentro de você. As minhas ações, as minhas atitudes na minha igreja, que é a minha casa. É refletir, pode passar. Não, volta. Aí, olha só que interessante. O primeiro é receber. E o último é? Para você levar alguma coisa, você tem que ter nas suas mãos. Então, eu preciso receber a virtude do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém para eu aprender, para eu me doar na prática, começar missões em Jerusalém, para depois ir lá para fora e levar. Ir e levar. E cumprir verdadeiramente o que Marcos 16 ensina. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos. Eu não sei se você está com um bloquinho aí, mas eu olhei aqui eu gosto muito de trabalhar, eu sou professora, né? Então a gente gosta muito de trabalhar significado de palavras.
Porque a gente chama isso de aprendizagem significativa. Quando eu tenho uma aprendizagem significativa, ou seja, ela tem que fazer sentido para mim, aquilo se torna, o meu aprendizado se torna melhor e maior. Eu aprendo tabuada, por quê? Por que eu vou aprender tabuada? Eu vou aprender a fórmula de Bhaskara, para quê? Até hoje eu não sei. Então, alguém sabe a fórmula de Bhaskara aqui? A gente só aprende, você sabe. Engenheiro sabe. Agora ele entende, agora faz sentido para você, né? Tem que fazer sentido. Eu preciso aprender. Então, eu olhei no dicionário o que significa poder. Olha que interessante. O início do versículo é: e recebereis o poder. Olha o significado de poder no no dicionário. Poder, a história é poder. Presta atenção. Possuir força física ou moral. Ter possibilidade de fazer algo. Olha só, gente. Poder significa ter a possibilidade de fazer algo. E recebereis poder de quem? Do Espírito Santo. Então, quando eu vou, não sou eu, porque eu não tenho nada para dar. É em mim, através de mim. É entender que se eu não for com ele, se ele não estiver comigo, gente, não faz sentido. É entender que se eu não for numa tribo ou no ribeirinho e as pessoas não sentirem Deus através da minha vida, não faz sentido. Ide, o que é ide no dicionário? Ide é o verbo ir, que significa apresentai, caminhai, locomover e se movimentar. Olha só, se eu tenho que ficar e aprender, quando eu aprendo, chegou o momento de eu me locomover. Não adianta você querer ir para o Amazonas se você não faz nada na sua igreja. Não adianta você querer pregar o evangelho lá fora se você não senta na EBD para aprender a Bíblia. Você quer ensinar o quê se você não sabe? Tudo começa na nossa igreja. Tudo começa na nossa casa. Testemunhar, segundo o dicionário, é dar testemunho. É fazer declaração, é declarar o que foi visto, ouvido e o que é conhecido. Gente, isso é muito forte, isso é muito, vou falar igual eu falo com as crianças, isso é batata. É batata, é certinho, é certeiro. É entender que antes de eu ir, eu tenho que ficar. E eu tenho que ficar e dar frutos. Qual o fruto que você tem dado na sua igreja? Não, uma vez, eu estava num processo na nossa igreja, assim quando eu retornei para a minha igreja. E eu cheguei lá e eu queria trabalhar, e eu sedento. A minha linguagem de amor é o serviço. Então, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de trabalhar. A minha forma de agradecer ao Senhor é através do meu servir, do meu trabalho. E eu doida para trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Eu falei, Senhor, eu estou aqui com a minha cestinha cheia de sementinha, doida para plantar, querendo dar fruto. E eu estou numa terra que eu não consigo plantar. Como é que o Senhor pega as minhas sementes e me coloca numa igreja que a terra é ruim? E o Senhor diz para mim, se o problema é a terra, trabalhe a terra, depois você coloca a sua semente. Às vezes a gente acha que a gente é boa demais. Às vezes a gente acha que eu estudei para isso, eu sei isso. Deus olha para você e fala, estou nem aí para o teu diploma. Estou nem aí porque você sabe. Porque a sua sabedoria sem a presença de Deus não serve para nada. Você pode ser o melhor médico no lugar que você trabalha. Mas se você chegar na missão e você não ser submisso à liderança que está lá, teu diploma não serve para nada. Aí eu sou médico e não posso ficar na portaria. Então, meu amor, senta aí e aprende mais um cadinho, que você ainda não aprendeu com Jesus. Que é melhor servir do que ser visto. Eu quero que você saia daqui dessa noite procurando o líder do departamento infantil da sua igreja. E dizer assim, eu quero frutificar aqui na igreja. Eu quero dar frutos aqui na minha igreja. Eu quero começar a fazer missões aqui, na minha igreja. Quantos líderes tem aqui de departamento? Cadê os líderes de departamento daqui? Levanta a mão. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Os líderes de departamento. Isso. Irmão, como é que é seu nome? Marcelino. Você é líder de qual departamento aqui? Louvor.
Não, senta porque para louvor da briga. É melhor. Cíntia, fica de pé. Você é líder de qual departamento aqui? Ministério Infantil na congregação que vocês falam também? Congregação Monte Belo. Você precisa de mão de obra, minha irmã? Você. Vira para lá, vira para lá. Vira para lá. Como é que é seu nome? Gabriele, desculpa, é líder de evangelismo. Você quer começar a fazer missões? Cole com a Gabriele. Eu tenho certeza que ela precisa de mão de obra. Fica arrepiada. Assembleiana arrepiando aqui. Gabriele, você precisa de mão de obra, minha filha? Lá no evangelismo você faz o quê? Tem trabalho com criança, mais o quê? Social, criança, morador de... Vocês dão alimento para morador de rua? Irmãos, eu não sei se o pastor já falou sobre isso, creio que sim, mas normalmente você dizima o seu salário, né? Se você recebe aquele ticketzinho de vale de alimentação ou de refeição, você pode dizimar ele também. Você faz a sua compra lá, você recebe quanto? 2.000 de ticket, você pega R$200 e oferta na obra social, compra comida para a missão. Isso também é dízimo, tá? Obrigado. Ministério Infantil, glória a Deus! Irmãos, infelizmente as pessoas desvalorizam muito o trabalho com crianças na igreja, né? É um trabalho que não é visto em muitas pessoas, não são valorizados, né? E a gente esquece que os órgãos vitais do corpo humano são aqueles que ninguém vê, né? Ninguém chega para você e fala, uau, seu pulmão é lindo. Ninguém faz isso, né? As pessoas valorizam o exterior. Infelizmente, ainda em muitas igrejas, ainda não valorizam o Ministério Infantil, que não é o caso daqui, que o departamento infantil aqui é lindo. Mas a mão de obra saudável espiritualmente sempre é bem-vindo no Ministério Infantil. Você é? Tem missão e tem... vou vir para cá. Tem missão e tem evangelismo, gente. Coisa boa. Líder de missão, que trabalha junto, com certeza. Não é o mesmo. Achei que era a mesma igreja. Então, ele é líder de missão, que trabalha em missão, começa com o evangelismo. Então, você pode dizer sim, procurar esses líderes, dar o seu nome, ora, peça ao Senhor e fala, Senhor, eu quero frutificar na minha igreja onde eu estou. Não faz sentido, volto a dizer, não faz sentido você querer abençoar lá fora, se dentro da sua igreja você não tem sido bênção, a ponto de ofertar a sua mão de obra. E eu já vou terminando, pode passar, por favor. E aí eu quero deixar... Ô, Chicão, fica de pé, Chicão. Desculpa, fica de pé. Missão, qual congregação? Campo, não, qual o nome? Eu não entendi. Campus 15. Então, congregação. Então, meu irmão, você procura qual é a congregação mais próxima e começa a ajudar. Tá? E tem outros departamentos aqui, tá, gente? Tem a cozinha que ajuda, tem a limpeza de banheiro, que vai ser bem-vindo. Tem a irmã que fica na porta, recebendo, recepcionando, sorrindo para as pessoas e dizer que bom que você veio. Tem muito trabalho para ser feito dentro de uma igreja, gente. Muito trabalho. O que falta? É isso. Então, o que falta para melhorar o trabalho na sua igreja? Você se apresentar para o seu pastor e dizer para ele, pastor, eis-me aqui, eu quero servir. Tá? Então, tudo começa em Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa, é a nossa igreja. Pode passar. Aí é a flor, né, que eu falei para vocês, comece dentro para fora. E eu quero fechar com uma frase do nosso querido Ronaldo Lindório. Pode colocar o último slide, por favor. Que diz assim, ninguém pode ser bênção longe se não é perto. É isso. Antes de você querer abençoar os lá de fora, lembra que do seu lado tem pessoas famintas precisando da palavra do Senhor para você alimentar. Então, entenda, eu não sei, gente, você acha que a palavra de hoje não é para dar uns glória, não. Mas eu quero que você entenda, de fato, irmãos, eu quero que realmente a palavra de Deus tenha falado no teu coração como falou no meu. Quando eu disse para o Senhor que eu queria ir, e Ele disse para mim, é aqui que começa. Então, para eu ir ajudar as outras igrejas, primeiro eu tenho que servir a minha igreja local. Eu preciso ser bênção onde eu estou, para eu ser bênção onde eu for. Tudo começa em nós. E que você venha entender que a missão começa dentro de você e que a sua casa é a sua primeira missão. Amém? Então, fica de pé.
eu quero fazer uma oração especial para você que ainda não está trabalhando na sua igreja. Quem aqui ainda não trabalha em nenhum departamento na igreja? Ainda não trabalha. Todos aqui trabalham? Tem certeza? Glória a Deus. Aí, ó, tem um irmão corajoso ali que ainda não está atuando em algum ministério na sua igreja. Como é que é seu nome? Luiz. Luiz significa luz, você sabe, né? O significado do seu nome é luz. Olha que profético. Então, que Deus continue abençoando vocês, que Deus prospere o trabalho da mão de vocês e que vocês venham semear na sua casa. Vamos orar. Eu quero que você estenda a sua mão. Nós vamos orar para que o Senhor venha prosperar o trabalho da mão de vocês. Feche seus olhos. Senhor, Paizinho querido, Paizinho amado, nós estamos aqui nessa noite, nós somos gratos ao Senhor, porque podemos falar sobre missões, sobre o nosso papel, sobre o nosso privilégio, que é ir para falar da Tua palavra. Senhor, nós somos gratos porque falar do Teu amor, Senhor, é um privilégio muito grande. Poder sentir o Seu amor é algo indescritível. E a coisa mais preciosa que existe é quando alguém olha para você e diz: eu sinto Deus na sua vida. Esse é o melhor elogio que a gente pode receber. Senhor, nessa noite eu venho te pedir que o Senhor venha derramar, Senhor, uma bênção especial sobre cada mão que está aqui, Senhor, com um formato de conchinha para receber. Senhor, que o Senhor venha prosperar o trabalho das mãos deles. Que tudo, Senhor, que eles tocarem, seja abençoado, seja próspero. Que o seu nome, Pai, seja reconhecido e conhecido através das nossas mãos, através do nosso servir. Senhor, se eu não servir para servir, eu não sirvo para nada. Eu preciso entender que o meu ministério, ele só existe se eu pegar aquilo que o Senhor me deu e abençoar a vida do outro. Senhor, quantos ministérios tem aqui, Senhor, que às vezes estão enterrados? Quantos ministérios, Senhor, que não estão ativados? Alguns sentados e dizendo: Senhor, eu nem sei aonde servir. Senhor, venha abrir os olhos espirituais. Venha, Senhor, ativar ministérios aqui. Venha, Senhor, tirar as escamas dos olhos. Venha, Senhor, desembaraçar aquilo que está turvo. Mas, Senhor, não deixa eles ficarem perdidos dentro da igreja. Não deixa, Senhor, que eles não tenham o privilégio de te servir na nossa casa, na sua igreja. Senhor, melhor do que ser bênção longe, é ser bênção perto. E nós queremos frutificar, Senhor, onde nós estamos. Nós queremos florescer aonde nós estamos. Porque antes, Senhor, dos frutos vem as flores. Queremos florescer, Senhor, onde o Senhor nos colocou. Na nossa casa, na nossa igreja. Queremos ser bênção na casa de bênção que o Senhor nos colocou para abençoar. Nós somos abençoados e queremos abençoar. Se não for assim, não faz sentido. Por isso, derrama sobre nós, Pai, o impulso do Espírito Santo, a movimentação, o coração aprendiz, para que possamos ser cheios, para que possamos ser impulsionados pelo Teu Espírito e ouvir do Senhor: vai, porque agora é o momento. Queremos ser bênção, Pai, onde estivermos, onde o Senhor nos enviar, e que tudo seja feito em nós, para que seja feito através de nós. Por isso, derrama sobre nós a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem foi abençoado